Olá e bem-vindo! Hoje, vamos mergulhar em um manuscrito com uma tese fascinante sobre a complexa relação de Albert Einstein com o ateísmo, que busca desconstruir alguns mitos populares. Sabe, a primeira impressão que eu tive, assim, lendo o material, é que tem um livro absolutamente brilhante aqui dentro, só que ele parece estar lutando para sair. Eu tive exatamente a mesma sensação. É como ter um motor de Fórmula 1 dentro de um carro popular, sabe? A potência está toda ali, mas o chassi, não foi projetado para suportar. Exato. O argumento principal, essa ideia do Einstein como um ateu em camadas, é uma ideia forte, super sofisticada, mas ela se perde um pouco no meio de tantos desvios, né? Então vamos começar por aí, pela estrutura. Eu também senti isso. Às vezes parecia que eu estava lendo vários artigos de blog, talvez de livros diferentes, que foram meio que costurados. Isso, a gente começa com Einstein, aí de repente o foco muda para uma crítica assim bem ampla da apologética cristã. Depois para uma reflexão sobre o processo de escrita do autor com inteligência artificial, e só então a gente volta para o Einstein. Pois é, o que você acha que se perde com esse zigue-zague todo? Perde-se o ímpeto. O leitor está ali pelo Einstein. O título promete isso, né? Cada vez que o autor desvia, por mais que o tópico seja interessante, ele quebra o ritmo. Quebra o feitiço, exato. Ele força o leitor a recalibrar e se perguntar, ok, por que eu estou lendo sobre o astronauta Marcos Pontes agora? O prefácio e as notas iniciais são um exemplo perfeito. Sim, adiam demais o prato principal. O leitor pode simplesmente perder o apetite antes de chegar lá. E o mais irônico é que a solução parece estar dentro do próprio texto, lá no finalzinho. A ideia das fases do pensamento. Eu ia falar exatamente isso, contrastando a terceira fase de Einstein com a quarta fase do Bertrand Russell. Isso. Para mim, essa não é só uma ideia para um capítulo. Essa é a espinha dorsal do livro inteiro. Com certeza, é o conceito mais original e, assim, mais organizador de todo o manuscrito. Imagina só se o livro fosse todo reestruturado em volta dessa jornada. Deixaria de ser uma coleção de ensaios e viraria uma narrativa progressiva. Pois é, poderia começar com um pensamento religioso mais tradicional, aí passar pelo ateísmo mais combativo, chegar na visão do Einstein e do Spinoza, E terminar explorando o naturalismo pleno do Russell. Cada capítulo seria tipo um degrau nessa escada intelectual. e isso daria um propósito novo para todo aquele outro material, as críticas históricas, sabe? Galileu, julgamento de Scopes, design inteligente. Elas deixariam de ser desvios. Exatamente. Elas se tornariam o pano de fundo. Elas passariam a responder à pergunta: qual era o campo de batalha intelectual em que o Einstein estava operando? É uma ótima forma de colocar. Elas contextualizariam por que as nuances do pensamento dele eram tão radicais e tão incompreendidas na época. Isso. Por exemplo, ao discutir a rejeição do Einstein a um Deus pessoal, o autor poderia usar o caso de Galileu para mostrar como esse conceito de Deus e a ciência já estavam em rota de colisão há séculos. A digressão vira uma ferramenta. Ela aprofunda o argumento principal em vez de se afastar dele. O fio condutor fica inquebrável. E para esse fio ser forte desde o começo, o que a gente faz com as partes iniciais? Tipo, a discussão sobre IA. É um tópico super relevante, mas parece fora de lugar, Alina. Minha sugestão seria mover este tipo de conteúdo para um pós-fácil. Ou um anexo, talvez. É um making-of interessante para quem já leu e gostou do livro. Mas não na porta de entrada. Não na porta de entrada. Ali ele funciona como um obstáculo. O leitor precisa ser fisgado pelo mistério do Einstein, não pelo método de escrita do autor. Falando em fisgar, essa questão da estrutura me leva a outro ponto que me chamou muito a atenção. O tom do texto. Ele é incrivelmente apaixonado, o que é ótimo, mas às vezes soa tão combativo que eu me pergunto se ele não acaba, fechando a porta para o próprio público que mais precisava ouvir essa mensagem. É um ponto crucial. Se o objetivo é corrigir desinformação, como o texto se propõe, o público-alvo não pode ser só quem já concorda com o autor, né? Exato. O alvo deveria ser o religioso moderado, o agnóstico que está curioso, a pessoa que recebeu aquela citação falsa de Einstein e acreditou. E quando essa pessoa se depara com termos como idiota de um crente para descrever o Isaac Newton ou baboseira, a reação mais provável é ficar na defensiva. A barreira sobe na hora.
A pessoa para de ouvir o argumento e começa a se defender do ataque, o que é uma pena, porque a análise em si é muito, muito boa. Então a questão não é enfraquecer a crítica. De forma alguma, é torná-la mais cirúrgica. Como ele pode manter a força da crítica sem soar como um ataque pessoal? Acho que a chave é mudar o papel, deixar de ser um combatente numa guerra cultural e virar um guia analítico. Gostei disso. Um guia que expõe contradições, desmonta falácias, mas sem insultar a identidade do leitor. Isso. A força tem que vir da clareza da análise, não do volume dos adjetivos, sabe? Vamos pensar num exemplo prático. O caso do Newton. O autor está certo em apontar a tensão entre a genialidade científica e a fé dogmática dele. Mas como expressar isso de um jeito mais eficaz? Olha, em vez de idiota de um crente, que é um ataque muito direto, a frase poderia ser algo como: a genialidade científica de Newton coexistia com uma fé dogmática que o levou a posições surpreendentemente hostis. Continua. Essa tensão interna não diminui o seu legado, mas revela a complexa e, por vezes, contraditória relação entre razão e crença naquela época. A crítica está toda ali, talvez até mais forte. Sim, porque ela foi elevada de um insulto para uma análise histórica, psicológica. Ela convida à reflexão, não à briga. É muito mais poderoso. E essa abordagem pode ser usada em outros pontos. Com certeza. Por exemplo, naquela análise da citação falsa sobre ateus fanáticos, o autor faz uma observação brilhante de como a frase mistura termos marxistas com metáforas neoplatônicas. É uma ótima observação. Essa observação, por si só, já é uma demolição muito mais elegante e devastadora do que só chamar a citação de teologia emocional. É como mostrar o truque do mágico em vez de só gritar que ele é um farsante. Perfeito. A análise tem que ser a protagonista, direcionar a crítica para as ideias, para as instituições, para as estratégias, não para as pessoas. A discussão sobre o Francis Collins, por exemplo, ela é muito eficaz quando foca nos erros epistemológicos dele ou no raciocínio motivado. São conceitos analíticos. Eles desarmam o argumento adversário de forma técnica. O leitor pode até discordar, mas ele é forçado a engajar no nível do argumento e não no da ofensa. E ao calibrar o tom dessa forma, o livro ganha autoridade. Ele deixa de ser um panfleto para um lado da trincheira e se torna uma ferramenta de esclarecimento para qualquer um interessado na verdade. O alcance potencial da obra se multiplica. E falando em alcance e em como o leitor entra na obra, isso nos leva direto para a questão da abertura. Sim. A gente já mencionou o prefácio, mas acho que vale a pena focar um pouco nisso. A primeira impressão é tudo. E aqui a promessa do título demora demais para ser cumprida. Concordo plenamente. Um leitor que pega um livro chamado Albert Einstein e o Ateísmo tem uma expectativa muito clara, né? Ele quer mergulhar nesse universo na hora. Mas as primeiras páginas levam ele para uma viagem por temas periféricos. O processo de escrita, a natureza de citações falsas em geral. E o Einstein, que é o protagonista, fica esperando nos bastidores. É um risco enorme de perder o leitor antes mesmo da história começar de verdade. É o equivalente a ir no cinema ver um filme de ação e ter que assistir a 20 minutos de um documentário sobre como as câmeras funcionam. A informação pode até ser boa, mas não foi por isso que o público pagou o ingresso. Então a pergunta é, qual é o jeito mais rápido e impactante de colocar o leitor no centro da questão do Einstein? Para mim, a resposta está na própria origem do livro. O autor conta que tudo começou quando ele recebeu uma citação falsa do Einstein de um amigo. Essa história é o gancho perfeito. Por que não começar o livro exatamente aí? Adoro a ideia. Abrir de forma direta, quase como um romance de detetive. Algo como, este livro começou com uma mentira. Uma frase atribuída a Albert Einstein que um amigo me mandou e que soava errada em todos os níveis. Isso me levou a uma investigação sobre como um dos maiores pensadores da história foi transformado em garoto propaganda para causas que ele mesmo rejeitava. Isso é magnético. Em 2 frases, você estabelece o protagonista, que é o Einstein, o conflito, que é a mentira, o mistério e o tom investigativo da obra. O leitor está fisgado. E não tem mais desvios. A partir daí, toda aquela discussão sobre a anatomia das citações falsas pode ser integrada de forma orgânica.
Exatamente. O autor pode usar essa citação específica como um estudo de caso. Ao desmontar a citação, ele introduz os conceitos de citação direta, indireta. Usando os exemplos de Nietzsche e Freud não como uma aula teórica, mas como ferramentas para resolver o quebra-cabeça do Einstein, a teoria vira prática. Então, o fluxo seria esse: começar com o gancho da mentira, usar essa mentira para explicar o fenômeno das citações falsas e aí mergulhar de cabeça na estrutura das fases do pensamento para revelar a verdade. É um caminho muito mais claro, mais direto e, assim, muito mais envolvente para o leitor. Sim, no fundo, as 3 sugestões que a gente discutiu estão interligadas. Elas convergem para um único objetivo: liberar o argumento poderoso que já existe no manuscrito de tudo que está prendendo ele. Uma estrutura unificada dá clareza. Um tom mais analítico amplia o público. E uma abertura direta e focada garante que esse público chegue para ver o espetáculo. É sobre fazer justiça à própria tese do autor, né? A ideia é tão boa que merece a melhor apresentação possível. Uma apresentação que não se sabote, que seja convidativa. Perfeito. Então, para a gente resumir nossa conversa, os 3 movimentos principais para fortalecer este trabalho seriam: primeiro, reformular a estrutura para que a tese das fases do pensamento se torne a espinha dorsal da narrativa. Segundo, calibrar o tom, mudar de uma postura de combate para uma de análise, focando a crítica nas ideias e não nas pessoas, para que o argumento possa persuadir um público muito mais amplo e diverso. E, por fim, reestruturar completamente a abertura, ir direto ao ponto, usando a história da citação falsa como um gancho investigativo para capturar a atenção do leitor desde a primeira página. Eu acredito que, com esses ajustes, o manuscrito não só vai ficar mais forte, como vai alcançar o potencial que ele claramente tem, o de ser uma obra de referência definitiva sobre o assunto. Concordo. Se o autor decidir revisar o material com base nesta análise, teremos o maior prazer em reexaminá-lo e acompanhar a evolução deste trabalho que é tão promissor.